Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Paróquia Santa Cruz e Santa Edviges. A liturgia traz para vocês hoje a missa parte por parte. Lembremos, né, que Deus é a beleza infinita e o belo do rito leva à beleza de Deus. Na celebração da Santa Missa, Cristo ele está realmente presente. Aonde? Na própria Assembleia, congregada em seu nome, na pessoa do ministro, na sua palavra e ainda de forma substancial e permanente sobre as espécies eucarísticas, segundo a introdução geral do Missal Romano número 7. A missa ela está dividida em 4 partes bem distintas: os ritos iniciais, a liturgia da palavra, o rito sacramental, que é a liturgia eucarística, e os ritos finais. Nos ritos iniciais, que compõem eles? O comentário, que é introdutório à missa do dia, o canto de abertura, a acolhida, a antífona de entrada, o ato penitencial, o hino de louvor e a oração da coleta. No rito da palavra, a gente tem a primeira leitura, o salmo responsorial, a segunda leitura, a aclamação ao evangelho, a proclamação do evangelho, a homilia, a profissão de fé e a oração da comunidade. E o rito sacramental, a gente pode dividir ele em 3 partes. Primeira parte, as oferendas, que vai compor o canto, a procissão das oferendas, orai, irmãos e irmãs, e a oração sobre as oferendas. A segunda parte é a oração eucarística, onde nós teremos o prefácio, o santo, a consagração e o louvor final. E a terceira parte é a comunhão, onde nós teremos o Pai Nosso, o abraço da paz, o Cordeiro de Deus, o canto com a distribuição da comunhão, a interiorização, a antífona da comunhão e a oração após a comunhão. E os ritos finais, a mensagem, os comunicados da comunidade, o canto de ação de graças e a bênção final. Segundo a introdução geral ao Missal Romano número 24, os ritos iniciais ou as partes que precedem a liturgia da palavra, isto é, canto de entrada, saudação, ato penitencial, Senhor, glória, oração da coleta, eles têm o caráter exórdio, é uma introdução, é uma preparação. Esses ritos, eles têm por finalidade fazer com que os fiéis, reunindo-se em assembleia, constituam uma comunhão, que se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e a receber dignamente a Eucaristia. Comentário inicial. Ele tem por finalidade introduzir aos fiéis o mistério celebrado. Inicialmente, nós colocamos na Paróquia Santa Cruz e Santa Edviges as intenções da Santa Missa. Em seguida, nós introduzimos o comentário. Não se deve esquecer de colocar o tempo litúrgico que a gente está vivendo. Por exemplo, 24º domingo do tempo comum, 26ª semana do tempo comum. Então, a gente tem que lembrar isso no comentário. Assim, a gente vai introduzir qual é o tempo litúrgico que a gente está celebrando naquele momento. O comentarista, ele também pode ser chamado de animador. Ele é um animador, ele tem que exercer essa função, ele tem que animar a comunidade, ele está ali a serviço dos fiéis, com breves munições na celebração, visando dispor a comunidade para uma participação plena e consciente da Santa Missa. As suas explicações, elas devem ser cuidadosamente preparadas, sóbrias e claras. O comentarista, ele deve exercer a sua função num lugar adequado, voltado para a Assembleia, uma vez que ele está a serviço dela, e não deve fazê-lo no ambão. No exercício da sua função, ele tem que ser simples, ele não deve chamar atenção para si mesmo.
O comentarista, ele tem que ter uma boa entonação de voz, ele deve ser ouvido pela assembleia. Tem que acalmar a assembleia, preparando-a para o início da Santa Missa. E também, o que a gente tem que saber e lembrar é que aqueles convites de ficar assentados, ficar em pé, isso é desnecessário durante a realização do comentário. Então, a gente evita falar, vamos ficar em pé e receber o sacerdote. Mesmo que isso apareça no folheto que o comentarista esteja seguindo, ele não deve mencioná-lo, porque liturgicamente a gente entende que a gente, como comentarista, não deve insistir naquilo que o povo já deve saber, né? Ou já deveria saber. Ele já sabe que ele tem que ficar em pé para iniciar a celebração. A liturgia da igreja, ela propõe no missal romano um formulário próprio para cada celebração eucarística e que se compõe de 2 antífonas, a da entrada e a da comunhão, e 3 coletas, oração do dia, oração sobre as oferendas e oração depois da comunhão. Mesmo que o missal ele proponha apenas 2 antífonas, a missa ela tem 5 antífonas. A antífona de entrada, do salmo responsorial, da aclamação ao evangelho, das ofertas e da comunhão. Essas antífonas elas são usadas desde a antiguidade cristã. A maior parte do antifonário católico é composto por um versículo bíblico. Ela vai ser composta por esse versículo. Muitos deles são escolhidos dos Salmos, mas também nós temos versículos dos outros livros da Sagrada Escritura. Na antífona da comunhão, por exemplo, um bom número encontra inspiração no Evangelho, fazendo assim um papel de ponte entre a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. O padre, ele pode se servir das antífonas de uma forma de inspiração, para convidar, todos os que estão celebrando a Santa Missa a se sintonizarem com o mistério que será celebrado na Eucaristia. A música geralmente se baseia nesse versículo ou nessa parte da liturgia. O refrão, a palavra ou a parte que é repetida com frequência maior, do que as demais. Então, a Eucaristia, cântico de entrada, ofertório, comunhão, são chamados também de antífonas. Nós temos, geralmente, acontece de aparecer uma antífona no lecionário um pouquinho antes da leitura. E o leitor, quando se introduzir ao ambão, ele não deve proclamar primeira leitura, segunda leitura, a liturgia já conhece que ele vai introduzir as sagradas leituras. Então, o leitor ele não deve proclamar essa antífona que existe, esse texto bíblico, esse verso que está anterior à leitura, e ele não deve falar primeira leitura, segunda leitura. O leitor ele tem que se dirigir ao ambão, olhar para a assembleia, tornar a sua voz e já iniciar a proclamação da palavra exemplo, leitura do livro do profeta Isaías e dar sequência à sua proclamação da palavra de Deus. Nos ritos iniciais, então, relembrando, o comentário introdutório à missa do dia, então, comentarista, você já sabe qual é a sua função. O canto de abertura, a acolhida, antífona de entrada, ato penitencial, hino de louvor e oração da coleta. Os ritos iniciais, eles são compostos pela entrada do sacerdote, do celebrante da celebração, pelo sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a saudação aos fiéis, pelo ato penitencial, pelo glória e oração da coleta. A entrada do sacerdote, quando acontece, inicia o cântico inicial, o canto de entrada. Entra juntamente com o padre, o diácono, se houver, e os ministros, que ajudarão o sacerdote. Na paróquia Santa Cruz e Santa Edviges, caso tenha a entrada da cruz, a cruz vai entrar primeiro. Em seguida vai entrar os leitores, depois os ministros da Sagrada Eucaristia, os coroinhas e, por fim, o celebrante daquela Santa Missa.
Canto de entrada. Reunido o povo, enquanto o sacerdote está entrando com a sua equipe que vai fazer a liturgia, que vai auxiliá-lo, os ministros, os leitores, os coroinhas, começa o canto de entrada. A finalidade desse canto é abrir a celebração, promover a união da assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou festa que está sendo celebrado e acompanhar essa procissão do sacerdote e dos ministros, segundo a introdução geral ao missal romano número 25. Durante o canto de entrada, nós temos alguns elementos que compõem o início da missa. Então, o canto propriamente dito. Todas as músicas fazem parte deste cada momento da Santa Missa. Através da música, a gente participa da missa cantando. A música, ela não é simplesmente um acompanhamento ou uma trilha musical da celebração. A música é também uma forma da gente louvar a Deus. Daí a importância da participação de toda a assembleia durante os cantos. A procissão. O povo de Deus é um povo peregrino que caminha rumo ao coração do Pai. Todas as procissões, ela tem esse sentido, o caminho a se percorrer, objetivo que se quer chegar. A procissão de entrada, ela acontece solenemente, ela significa o trajeto feito por Cristo até o Calvário. Essa solenidade é porque na missa acontece o mesmo sacrifício de Jesus, porém agora sobre o altar, que se encontra no presbitério. O beijo no altar. Durante a missa, o pão e o vinho são consagrados no altar, ou seja, é no altar que ocorre o mistério eucarístico. O presidente da celebração, ele ao chegar, ele beija o altar que representa Cristo em sinal de carinho e reverência por tão sublime lugar. Por incrível que possa parecer, é o local mais importante da igreja. Ao contrário que muita gente pensa, as hóstias guardadas no sacrário, elas não estariam ali se não houvesse um altar para consagrá-las. O sinal da cruz. O presidente da celebração e a assembleia, eles recordam-se por que estão celebrando a missa. É sobretudo pela graça de Deus, em resposta ao seu amor. Nenhum motivo particular deve sobrepor-se à gratuidade. Pelo sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos lembramos que pela cruz de Cristo nós nos aproximamos da Santíssima Trindade. A saudação. Retirada na sua maioria dos cumprimentos de Paulo, o presidente da celebração e a assembleia se saúdam. O encontro eucarístico, ele é movido unicamente pelo amor de Deus, mas também é o encontro com os irmãos. E essa primeira parte dos ritos iniciais, que finaliza ali com a saudação, e é o sinal da cruz e a saudação, ele vai finalizar num momento muito importante, onde o padre, por exemplo, ele fala o seguinte: o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. E nós, na Assembleia, vamos responder: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Terminando esse momento, a gente vai entrar no ato penitencial. Então, meus queridos irmãos e irmãs, obrigado por mais esse momento junto com vocês e a gente vai continuar nas próximas semanas a missa parte por parte. Esse momento aqui já dá para vocês verificarem nas próximas celebrações como estão sendo realizadas, como é que você está vendo como fiel, ou como leitor, ou como comentarista, ou como ministro da Eucaristia. Então, que a gente dessa forma celebre cada vez melhor a Santa Missa e que a gente cada vez mais entenda o mistério celebrado nesses momentos. Uma boa tarde a todos.